Fala, meus queridos, tudo certo? Felipe Pena aqui. E no vídeo de hoje eu quero resolver essa questão, que é a questão 16, que caiu no vestibular para medicina da Unifeb, beleza? Eu resolvi trazer essa playlist aqui para vocês, porque eu tenho alguns alunos que eu estou preparando especificamente para essa prova e nós percebemos que essas questões não são encontradas com facilidade aqui na internet, tanto no Google como no YouTube, tá bom? Você só encontra essas questões basicamente se forem sites pagos. Então eu resolvi trazer aqui para vocês essas resoluções. Então eu peço, por favor, em troca, que você deixe o seu like e também se inscreva aqui no canal. Isso é muito importante para valorizar o meu trabalho e a plataforma entender que meu conteúdo é interessante para ajudar os estudantes, tudo bem? Então essa questão, eu achei ela interessante porque ela envolve tanto uma função do primeiro grau, quanto alguns conceitos de geometria analítica. Eu vou tentar explicar tudo para vocês aqui, não vou simplesmente sair resolvendo a questão sem dar o contexto para vocês, para que vocês consigam entender mesmo se você é uma pessoa que nunca viu isso antes. Então o que acontece aqui? Seja a reta R de equação 4y igual a 5x e o ponto B 10,3. Essa reta R é a reta que eu vou simbolizar aqui com a cor azul, tá bom? Observe aqui que ela cruza na origem, ou seja, no 0, 0. Ela tem esta equação e tem um ponto aqui que pertence a outra reta, que é esse ponto B, que ele é 10, 4. O que significa ele ser 10, 4? Isso significa que a coordenada x dele é 10 e a coordenada y é 4. Então, se a gente prolongar aqui para este eixo, encontra 10 aqui. Prolongando para cá, a gente encontra 4 aqui. É isso que chama-se de par ordenado. Então, é um ponto para você colocar isso no plano cartesiano. Você tem que saber coordenada x, coordenada y, ok? Beleza. A reta S, que é perpendicular à reta R, isso daqui está indicado por este símbolo aqui de ângulo reto, tudo bem? Então, a gente tem a reta S, e ela é perpendicular à reta R e passa pelo ponto B e cruza o eixo X. Em qual ponto de abscissa? Essa é a pergunta basicamente. Então, quando você está vendo uma reta aqui no plano cartesiano, eu quero que vocês pensem logo em uma função afim, também é chamada de função do primeiro grau. Mas qual que é a definição dessa função afim? Ela é definida assim, ó, y é igual a vezes x mais b. Observe que o A e o B eu escrevi de cores diferentes. Isso é porque eles são extremamente importantes para você entender esse conceito. O coeficiente A é o coeficiente angular dessa reta. Se ele for um valor positivo, essa nossa reta ela vai ser crescente. Se ele tiver um valor negativo, ela vai ser decrescente. E ele altera na inclinação, basicamente, dessa reta. Então, observe que a reta R, ela sobe, ela cresce. Então, o coeficiente A dela é positivo. Já a S, ela decresce. Então, quando a gente calcular o coeficiente angular dessa reta, a gente vai ver que dá negativo, tá bem? Como nós temos aqui duas retinhas, a gente vai chamar como AS o coeficiente angular da reta S e AR o coeficiente angular da reta R, beleza? Outra coisa importante é vocês saberem o que é esse B. Esse B é o ponto que cruza o eixo Y. Então observe que essa reta azul, ela cruza o eixo Y no zero. Então esse B vai ser zero, ok? Entendendo então esses conceitos de função, a gente já pode ir para a equação da reta aqui que a questão deu para a gente. Então a reta R, quando a gente está estudando ela, a gente sabe que essa equação é 4y igual a 5x. Eu vou passar esse 4 dividindo, então a gente conta 5 sobre 4 vezes x. Esse 5 sobre 4 é o coeficiente angular dessa reta aí. Eu falei para vocês, é o coeficiente angular da reta R, AR. E observe que ela não tem o B, porque ela cruza no zero, ok? Depois disso, o que a gente tem que entender? Esse é um conceito já de geometria analítica. Quando eu tenho retas perpendiculares, a multiplicação do coeficiente angular das duas tem que dar menos 1. Então, quando eu pego o coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S, isso tem que dar menos 1. Então, a partir daqui, a gente consegue concluir quem que é a S. Se a R é 5 sobre 4, né? E aqui, ó,
Você vai ter o coeficiente que a gente quer e você tem que dar -1. Então, a gente encontra que o coeficiente angular da reta S é -4/5. Isso faz sentido, porque esse coeficiente deu negativo. E observa que essa reta ela é decrescente, então faz sentido ser negativo sim, tá bom? Então vamos circular aqui, mas observe o seguinte, ó, para a gente encontrar a equação que define essa reta S completa, inteira, bonitinha, mas a gente tem que saber o ponto que cruza o eixo Y, que é justamente o B. Porque o que que a gente tem sobre a reta S? A gente só tem o coeficiente angular e ainda a gente tem que concluir esse B. Então, para concluir esse B, eu vou usar a informação do ponto 10 e 4. Então, o que que isso quer dizer? Que para x igual a 4, meu y é igual a 10. Vamos substituir isso. Então, y é igual a 10, né? Igual está escrito lá. 10 é igual, vou fazer colorido para ficar mais didático aqui para vocês. 4 quintos vezes aqui. Na verdade, o y é 4, né? Então, aqui vai ficar 4, aqui de y, é igual a 4 quintos do meu x, que é 10, mais b. Então, a gente encontra aqui, ó, simplifica, fica 8, só que 8 negativo. Somando aqui, então fica 8 mais 4, o nosso b é igual a 12. Então, a gente conseguiu descobrir que a reta S é definida pela equação da reta menos 4 quintos de x mais 12. Agora, quando a questão fala qual ponto que cruza o eixo x? Esse ponto que cruza o eixo x é a raiz dessa função aqui do primeiro grau. Então, a gente iguala ela a zero. Então, fica menos 4 quintos de x mais 12 igual a zero, né? Então, fica 4 quintos de x igual a 12. Multiplicando 12 por 5, a gente encontra 60. E dividindo 60 por 4, a gente encontra 15. Dessa forma, o gabarito dessa questãozinha da Unifev, letra B, beleza? Espero ter te ajudado nesse processo para entender essa questão. Se você ficou com qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e também considere se inscrever e deixar o like, tá bom? Outro recado, último recado, mas não menos importante, eu estou com alguns horários disponíveis para preparação para a prova da Unifev, beleza? Então, se você está assistindo aí esse vídeo, se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre como que funcionam as aulas e os preços, deixe um comentário aqui escrito "Eu quero", que a gente entre em contato com você, tudo bem? Valeu! E até o próximo vídeo.